27ª Legislatura 2021-2024, dia 9 de abril de 2024. Convido o vereador Márcio para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 9 de 2024. Aos 2 dias do mês de abril de 2024, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 9ª sessão ordinária, sendo esta a 9ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência da vereadora Luciane Garcia da Rosa, em virtude do pedido de licença do edil Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 08 de 2024, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, foi efetuada a leitura das seguintes indicações: 28, 29, 30 e 31 de 2024, as quais salientou a presidente, serão encaminhadas aos setores competentes. Fim da ordem do dia, a presidente franqueou a palavra livre aos demais edis e, na sequência, agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 9 de abril e, na sequência, encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 2 de abril de 2024. Em votação a ata, senhores. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovada a ata número 09 de 2024 por unanimidade. Quero justificar a ausência do vereador Jussier, que passou por um procedimento cirúrgico, então está de atestado médico no dia de hoje. Temos na ordem do dia, senhores, de hoje, projetos de lei, entrando em tramitação e votação em primeiro turno no dia de hoje. Projeto de lei número 2515 de 2024, que trata da reforma da Praça Clevelândia. Temos também o projeto de lei número 2516 de 2024, da CECID, Secretaria das Cidades, que trata de recapeamento asfáltico em ruas dos bairros Jardim Capanema e Novo Alvorada. Temos também o projeto de lei número 2517 de 2024, projeto de lei de emendas parlamentares e resolução da SESA, Secretaria de Estado da Saúde. Temos também o projeto de lei número 2518 de 2024, que abre crédito suplementar no valor de R$ 4.200.000 e determina outras providências. Temos também na ordem do dia indicação número 32/2024, de autoria do vereador Leandro Ram. Então quero cumprimentar os senhores vereadores, quero cumprimentar a senhora vereadora, vice-presidente, agradecer, vereadora, e parabenizar pela condução dos trabalhos aqui, né, no tempo aí que eu estive ausente aqui, afastado, né, por 30 dias. Parabenizar então pela condução, excelente condução dos trabalhos aqui. E agradecer também aos senhores vereadores pela compreensão e parceria aí que tiveram. Então foram as sessões muito boas aí, pelo que a gente acompanhou, né? Então agradecer também aos senhores vereadores, cumprimentar nossos servidores, nossa assessoria jurídica, cumprimentar o pessoal da imprensa que sempre nos dá o suporte aqui e transmite a sessão aqui
diretamente aqui do plenário para todos nas redes sociais, enfim, as pessoas que estão em casa também nos prestigiando nesse momento. Quero cumprimentar aqui o Dr. Carlos aí, diretor-geral da Prefeitura Municipal, a Eliane, do setor de contabilidade, cumprimentar o Augusto, né, o secretário de Planejamento, o Lourencinho também aí sempre presente, né, Lourencinho? E então fico muito feliz, né, senhores, aí de estar retornando aos trabalhos aí em mais uma sessão muito importante e que tenho certeza que vai ser muito produtiva para o município de Barracão. Então esses projetos aqui são projetos que a gente já vem anunciando há algum tempo já atrás aí, e sempre, né, são projetos que sempre têm questões burocráticas que às vezes não andam do jeito que a gente pensa que tinha que andar, mas que quando chegam aqui para essa abertura de crédito, porque está tudo certo, né, tudo recurso já, tudo garantido, e nós estaremos então discutindo esses projetos aí que vêm de anseio ao de encontro aos anseios da nossa população. São projetos importantes, como é a questão da praça, né, que está lá desmontada, que foi uma exigência da CECID lá, que teria que estar o terreno limpo, e é um anseio da nossa população para que as famílias voltem a se encontrar naquele local. Então são projetos importantes que nós vamos abrir a discussão nesse momento. Eu vou estar passando os projetos aqui para o relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, o vereador Marcos Belan, e nós temos aí para estar explanando sobre os dois primeiros projetos, o projeto 2515 e o 2516, a reforma da praça e o recapeamento asfáltico da CECID. Então nós temos o Augusto, que daqui a pouco vai estar usando a tribuna para fazer a explanação desses projetos e, como sempre de costume, tirar as dúvidas aí, se algum das dúvidas surgirem por parte dos senhores vereadores. Então, nesse momento, eu repasso os projetos e a palavra para o relator Marcos Belan. Boa noite a todos. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, a imprensa, nossa colega vereadora, os funcionários, Dr. Carlos, Eliane, Augusto, senhor Lourenço, dar as boas-vindas para o presidente Cafuncho aí, que esteve afastado aí, nossa vereadora, a Luciana, conduziu os trabalhos muito bem, prefeito Cafuncho, que ficou como prefeito por 10 dias, também conduziu os trabalhos de uma forma exemplar, né? Várias pessoas aí com as quais a gente convive, a gente conversa, elogiando aí o trabalho aí do Cafuncho nesse tempo que ele ficou como prefeito. Parabéns, Cafuncho, seja bem-vindo e vamos dar sequência aqui na nossa Câmara agora, né, presidente? Senhor presidente, eu não posso esquecer também aqui de dar os parabéns aqui para a Eliane, para o Augusto aí, esse pessoal que batalha para organizar esses projetos aqui, né? Eu vivo bastante lá na sala da Eliane e eu sei como é difícil para esse pessoal fazer o que tem que ser feito lá, né? Augusto, aí a dedicação que esses caras têm aqui, nós temos sim que parabenizá-los aí. Parabéns aí pelo que vocês fazem para o município. Tudo passa por vocês, né? Vem para cá, mas inicia através de vocês. Como o Cafuncho falou, o presidente falou, é uma burocracia, às vezes demora, as coisas não são como a gente quer, mas isso não é culpa dos vereadores, não é culpa do prefeito, muito menos de vocês. Se vocês estão ali aguardando aquela parte burocrática. Então, esses projetos que chegaram até nós, eu já estive lá conversando com a Eliane por 2 vezes, né, Eliane? Agradeço por ter tirado o seu tempo lá para me explicar, para me esclarecer, Augusto. Nós já temos um conhecimento, são projetos de suma importância para o andamento, né, do município. Essa questão de saúde, questão de recapeamento asfáltico, a questão da nossa praça, que está ali aguardando, né? Agora, se Deus quiser e vai querer, nós vamos conseguir fazer essas situações aqui. Então, são situações aí, projetos de lei de aberturas de crédito que pura e simplesmente são para dar sequência nos trabalhos, né, Eliane?
para o município não parar. Então, eu já tomei um conhecimento, senhor presidente, se for possível, que o Augusto esteja subindo ali na tribuna para esclarecer alguma dúvida dos colegas vereadores, né? E para que a gente dê sequência nas votações aí, senhor presidente. Seria isso. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Belan, relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Então, nesse momento, eu convido o Augusto para que possa fazer uso da tribuna. E nós abrimos nesse momento, então, senhores, para discussão o projeto número 2515 de 2024, que trata da reforma da Praça Clevelândia. Eu repasso, então, a palavra pro Augusto, nosso secretário de Planejamento, e fica aberto, senhores, para qualquer dúvida aí, podem estar solicitando a palavra aí, e vamos estar discutindo aí. Então, com a palavra, o Augusto, secretário de Planejamento de Barracão. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar o senhor e os demais vereadores que aqui se fazem presente. Agradecer, então, mais uma vez pelo apoio e todo o amparo aí que a Câmara de Vereadores sempre nos fornece, né, através da possibilidade da execução dos nossos projetos aí perante o município, né. Falando então especificamente da reforma da Praça Clevelândia, então é um projeto no valor total de R$ 1.682.175,47, sendo R$ 1 milhão de recursos estaduais, né, através da Secretaria das Cidades, e R$ 682.175,47 sendo de contrapartida própria do município. Então, esse projeto, bem como o senhor já destacou, ele já está com o terreno todo preparado, conforme a orientação já da Secretaria, né, tudo aguardando a parte de licitação, que é o nosso próximo passo, né. Então, ele será contemplado, a reforma dela completa, com paisagismo, com novas edificações, com pavimentação nova, também com quadras esportivas, com a questão dos parques, né, e demais itens relevantes então para a arborização, todo o licenciamento aí que ocorre também para essa aprovação da praça. Também esse item ele está contemplado então por etapas, né, conforme o andamento da obra também, bem como os senhores depois poderão acompanhar, serão divididos em 13 etapas, né, até a sua fase final de conclusão. Então, conforme o andamento da obra, a liberação dos valores perante essas etapas, conforme o plano de trabalho também que está em anexo, né. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Augusto, agora como nesse novo plano de licitações agora, né, que surgiu a partir de janeiro, então foi contratado um fiscal de obras e um fiscal um técnico de segurança do trabalho. Essa fiscalização dessa obra, ela vai ocorrer por parte do município ou da própria CECID, o andamento da fiscalização da obra? Sim, exato. Nós temos então os fiscais responsáveis das obras, que são o responsável técnico, né, que nós temos hoje como responsável técnico nosso engenheiro Ricardo e nosso engenheiro Luiz, que são os fiscais perante o contrato, né, com as secretarias. Visto que também nós temos um fiscal de obra, a qual já está atuando em todo o nosso município. Isso vale para todas as reformas e obras que estão ocorrendo. Independente se ela é de recurso ou não, todas as obras e tudo que está acontecendo no município já está tendo fiscalização né, diária em relação a esse item.
E sim, tem a parte também da fiscalização da secretaria, né, que eles têm sem aviso prévio, eles vêm e fazem as fiscalizações, mas todo dia tem o relatório diário de obra, assim como nós temos as obras dos barracões e as demais obras, elas podem ser então acompanhadas com a evolução. O fiscal de obras nosso, ele só é um fortalecimento para que não ocorra mais problemas em relação aos atrasos, em relação à falta do cronograma, né? E também isso possibilita que a gente possa fazer uma atuação mais intensiva, digamos assim, do município perante as empresas que vêm executar as obras aí no nosso município, né? Obrigado. Senhores vereadores, algum questionamento, alguma dúvida sobre o projeto? Vereador Moacir. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colega vereador, os colegas vereadores, assessorias da casa, os funcionários, assessoria jurídica, as pessoas que nos acompanham pela imprensa, as pessoas que se fazem presente nessa sessão, o Dr. Carlos, diretor-geral, a Eliane da contabilidade, o Augusto do planejamento. Augusto, eu estava lendo o projeto, ali diz calçamentos urbanos e passeio. Se tu lê ali, seria calçamento mesmo? Não, esse você está falando do outro projeto, né? Do projeto, acho que número 2, esse item. Não, 15. O calçamentos urbanos que eles se referem às calçadas, né? Os Isso, passeios. o itens calçadas. Tá, não é que me chamou a atenção aí. É que a forma com que eles apresentam, nós chamamos, por exemplo, de pavimentação intertravada, né? Ou pavimento. Então eles chamam de calçamentos urbanos, que seriam as calçadas, né? Então, linguagem, eu fiquei na dúvida disso aí. Sim. Cumprimentar o senhor Lourenço aí também, que está presente aí, enfim. Seria isso, Augusto? Secretário. O vereador Moacir também, mas o vereador que falar sobre o projeto, o vereador Zé Borsato. Eu queria aqui cumprimentar o nosso senhor presidente, nossa colega vereadora e os colegas vereadores, cumprimentar o gerente geral do Dr. Carlos, a doutora Eliane, né, batalhadora, o Augusto, obrigado por ter vindo aí nos esclarecer, né, e dizer da importância desse projeto, né. Esse projeto aí, eu como estive na prefeitura por 2 anos e meio aí, eu sei o que a gente correu atrás desse projeto, né, Augusto? Quantas idas e vindas para que esse projeto pudesse se realizar. E tivemos uma mudança bastante grande pela questão, antes nós tínhamos uma rua São Paulo, hoje nós temos uma BR-163. Então isso fez com que o nosso planejamento tivesse muito mais trabalho para que esse projeto acontecesse. Então é uma satisfação muito grande poder estar hoje aqui, senhor presidente, aprovando esse projeto e encerrando essa discussão da praça, que é uma obra importante que vem aí beneficiar nossas famílias, principalmente nessa área central da nossa cidade, nosso município, que há muito tempo já não é mais usada, né, nas questões como praça, né, era mais usada aí como digamos, os pedintes que ficavam ali. Então, a satisfação muito grande por eu ter acompanhado esse projeto, ir lá desde o começo, buscado ir atrás do recurso e tal, e dizer que a população de Barracão merece essa obra aí tão importante, tão esperada, que vem para embelezar ainda mais, até porque o ponto onde ela está é um ponto muito importante, né? Todos que passarem em nosso município vão poder ver a nossa praça, Crevelândia, ela aí totalmente, dá para dizer nova, né? Que não é uma reforma, porque tudo tem que ser feito novo. Então, quero dizer, senhor presidente, que me sinto muito grato em poder ter participado desse projeto, junto com os colegas vereadores aí nas buscas do recurso, e agora sim, agradecer a Deus, porque esse projeto, né, ele vai ser realizado, vai ser concretizado. E é isso aí, senhor presidente, eu queria dizer isso. Agradeço ao vereador José pelas palavras, demais vereadores. Vereadora Luciana. Gostaria de dar uma boa tarde a todos, cumprimentar o senhor presidente no seu retorno aqui,
agradecer pelo espaço, parabenizar pelo seu trabalho na prefeitura também, né, que nós mesmos tivemos vários pedidos atendidos nesses dias que o senhor estava enquanto prefeito em exercício. Gostaria de cumprimentar o senhor Carlos, a senhora Eliane, os demais presentes, os funcionários, a imprensa, escrita e falada. E gostaria de a gente está a par desse projeto, né, há um tempo já, e é só uma questão assim que veio algumas pontuações de um pessoal que vende camelôs assim ao lado ali do Itaú, né? E muitas vezes eles vieram pedir a nós um espaço para ter um espaço melhor para vender, né? Um espaço mais bonito. Eu não sei se é possível, mas eu deixo aqui um parênteses, né? Nesse espaço vai ter algum local que pode ser colocado esse tipo de venda ou não? Como que está esse projeto em si? Sim, esse projeto ele contempla também a questão dos quem quiser fazer a parte da venda, claro, desde que com embasamento jurídico, né, com a questão das sessões de uso, né, com autorização também prévia, aí teria que verificar a questão jurídica, né, mas eles contemplam um espaço onde agregarão o artesanato, o feirão da roça, né, e demais espaços, né, divididos em cabines, a qual depois cada um poderá utilizar tanto para eventos quanto para que os comerciantes também possam ali expor seus produtos também. Certo, muito obrigado. Parabenizo a administração, né, por esse projeto. Muito obrigada. Agradeço também a vereadora Luciana e demais vereadores. Nem mais uma dúvida, então, senhores, sobre o projeto número 2515 da reforma da Praça Clevelândia. Então, passamos, então, nesse momento, o Augusto segue na tribuna, passamos para o projeto 2516 de 2024, então, Augusto, que dá um projeto da CECID que trata do recapeamento asfáltico. Uma emenda do deputado Adão Litro no valor de R$500 mil, né, que contemplou o município de Barracão. Então, gostaríamos que você explanasse quais as ruas que serão contempladas e que forma serão contempladas aí, se com calçada ou não, enfim, que você explane sobre o projeto. E da mesma forma, senhores vereadores, a palavra fica aberta para qualquer dúvida que os senhores possam ter. Com a palavra o Augusto novamente, então. Referente então a esse projeto de lei, ele fala especificamente então sobre a execução da pavimentação através asfáltica, né, sobre pedras poliédricas em vias urbanas do nosso município, totalizando 2.868,25 metros quadrados, incluindo então serviços de base, subbase, revestimento, serviços de urbanização, sinalização, drenagem, né, calçadas com blocos intertravados, plantio de grama e arbustos e implantação de sinalização viária. Então, como um item garantindo acessibilidade também ali dos moradores, de quem possa frequentar o bairro, será contemplado então, mediante também aprovação no CECID, que é o mesmo órgão que está regulamentando a questão da praça, essa pavimentação de vias urbanas. Então, drenagem, meio-fio, também a questão do escoamento da água da chuva serão contemplados, né? Então, as ruas são a Rua Valdemar Sopran, entre a Rua Amazonas e a Rua Amazonas mais 122.67, mais especificamente ali próximo à KFX, Rua Vivalgino Chaves, entre a Estrada Municipal e a Avenida Papa João Paulo II. Daí o segmento dela, né, ao trecho 2, Rua Vivaldino Chaves, entre a Papa João Paulo II e a Rua 13, também no bairro Jardim Vale do Capanema, e a Rua Sadia Antônio Dramiani, entre a Estrada Municipal e a Avenida Papa João Paulo II, também no Jardim Vale do Capanema. Total de um recurso de R$557 mil. 318,57.
sendo 500 mil de recursos estaduais e 57.318,57 sendo contrapartida do município. Senhores vereadores, alguma dúvida sobre o projeto, algum questionamento? Esse é o momento. Vereador José. Então, continuando aqui já. Então, são 3 ruas importantes aí, né, que vão acontecer. O asfalto, esse é com calçada e paisagismo, né? Isso, isso, os dos canteiros 2 lados, né? dos 2 lados, contemplando todos os moradores, com a questão da drenagem, né? Que através dos canteiros, né, com plantio de gramas e arborização também. Porque as outras 8 ruas que estão na estação, essas são só recapeamento, né? Só recapeamento. Então, somente essas 3 que vão receber a calçada nos 2 lados, né, com paisagismo. Isso é mais uma conquista, né, senhor presidente, da administração aí. É importante que essas obras são para a nossa comunidade, para o nosso município, melhorando ainda mais a nossa cidade, trazendo aí conforto para nossas famílias que merecem. E o nosso trabalho é esse, nós aí como vereador, e buscar os recursos e ver isso acontecendo. A gente fica, confesso, senhor presidente, que a gente fica meio que, às vezes, pensando, será que isso é verdade? Obras importantes acontecendo no nosso município, nesses dias aí. Então, isso nos dá uma satisfação muito grande, em poder estar na frente aqui da nossa administração, poder estar trabalhando nesses projetos e os recursos chegando. Então, é um recurso importante, são 3 ruas importantes aí, né, que vão se juntar a mais 8 ruas que já estão na licitação. Então, aí são 11 ruas aí mais que vão receber asfalto em nossa cidade. Parabéns à administração, parabéns aí a todos envolvidos, planejamento aí que a gente sabe o duro que vocês têm dados aí, até no fora do horário, para que esses projetos chegassem a tempo, para que essas obras acontecessem o mais rápido possível. Então é isso aí, senhor presidente. Dizer que a gente tem uma alegria muito grande em poder estar participando dessas coisas boas que vem acontecendo. Agradeço ao vereador José. Demais vereadores. Nem mais uma dúvida, então, senhores. Então, eu agradeço nesse momento o Augusto, então, pela sua explanação e leve também, Augusto, a todo o departamento de planejamento lá, o nosso carinho aqui, como o vereador Belan citou. A gente sabe das dificuldades lá, os dias que eu estive à frente do executivo, a gente sabe às vezes da frustração de vocês quando estava ali esperando a liberação de um recurso como eu falei, da burocracia e amorosidade, e de repente chegava pedindo mais informações e tinham que correr, começava tudo de novo, né, Augusto, lá, mas vocês incansavelmente, eu sei dessa luta da praça, que a gente tem acompanhado bastante, né, como falou, e então, parabéns aí para vocês lá, toda a tua equipe lá, o Ricardo, a galera lá, todo lá, os nossos parabéns aí, pelo que vocês têm feito pelo município de Barracão, né? Não é só uma questão de salário lá, de estar lá trabalhando, é uma questão de carinho mesmo e de dedicação. Então, agradeço ao Augusto aí pela sua explanação e fica a palavra livre se quiser fazer alguma finalização, algum pronunciamento. Agradecemos então a compreensão de todos os vereadores e estamos com a secretaria à disposição. Assim, eu acredito que basicamente a gente conversa com todos os vereadores, né? Isso sem exceção, então estamos sempre à disposição aí para o que a Câmara de Vereadores precisar. Obrigado. Obrigado, Augusto. Então nós passamos agora, senhores vereadores, dando sequência aqui na nossa ordem do dia, para o projeto número 2517 de 2024, que é um projeto de lei de emendas parlamentares e resolução SES. Então, para explanar sobre esse, o próximo projeto 2518, nós temos a Eliane, do nosso setor de contabilidade, que vai estar explanando sobre esse projeto e, da mesma forma, sanando as dúvidas que possam surgir por parte dos senhores vereadores. Então, convido a Eliane que possa
fazer uso da tribuna. Projeto 2517, né? Então, em nome da administração, cumprimento o senhor presidente e os demais edis e a todos os presentes. Também gostaria de agradecer a parceria dos senhores vereadores, sem exceção, né, que sempre tem uma tão boa receptividade com relação aos projetos encaminhados pelo Executivo e que também o setor de contabilidade está sempre aberto, independente de horário. Pode chamar a gente se tiver alguma dúvida e que a gente pode estar esclarecendo se houver alguma situação que não esteja sendo repassada nesse momento, tá bem? Com relação ao projeto de lei 2517, é especificamente saúde. Nós separamos aqui, então, são 2 emendas parlamentares e uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde. Esses recursos da saúde, quando nós recebemos o recurso, já automaticamente é avisada a Secretaria, e a própria Secretaria, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, elabora um plano de trabalho, e isso tudo é aprovado em ata, e lá nesse momento da reunião é colocado em votação as maiores necessidades para a utilização dos recursos. Então, nós não encaminhamos esse projeto de lei antes, porque estava sendo preparado os planos de trabalho, né? E passou todos por aprovação. Inclusive, nós mandamos uma cópia de cada plano. Aqui nós temos a resolução da CESA, que é um valor de 136.951,31, que ele vai ser utilizado na saúde especificamente para consultas especializadas, exames laboratoriais e de imagem, que o município já tem firmado o consórcio com a Consulde. Então, a demanda que nós temos na Secretaria, já com a Consulde, esse recurso vai ser para suprir essa demanda de especialidades, né? Especialidades que não podem ser atendidas diretamente no posto de saúde, que são encaminhadas para os especialistas. Então, esse recurso, mas nós recebemos esse especificamente em 6 de dezembro. Então, ele é um recurso do exercício anterior que a gente está mandando agora como superávit financeiro para abertura. O outro recurso é de R$200 mil, que também é piso de atenção primária, recurso federal, né, que nós recebemos através do deputado federal Sargento Farrur. Recebemos esse recurso em 1 de dezembro de 2023, para lotes de medicamentos do Paraná Saúde, que são 4 lotes que o município adquire no ano. É feito um convênio com o Paraná Saúde, onde o município consegue adquirir medicamentos por um preço bem inferior, né, ao mercado local. Então, são 4 parcelas de 45 mil. O plano definiu, então, para nós utilizarmos esse recurso nas 4 parcelas do exercício, mais R$20 mil, que é para as demais medicações que a gente precisa adquirir também para a Secretaria. E R$168 mil, que foi recebido esse ano, em 31 de janeiro, que foi através do deputado federal Zeca Dirceu. Esse é assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade. Então, será utilizado para pagamento do Hospital Beltronense, que nós já temos licitado, inclusive, né, todos esses recursos já estão licitados, essas demandas. O Hospital Beltronense nós pagamos uma média mensal de 17 mil por mês. Então, com essa emenda, nós vamos poder usar 16 mil mensal da emenda para poder pagar o Hospital Beltronense. Esse projeto de lei é especificamente isso: manutenção da saúde, aquisição de medicamentos, exames, consultas especializadas e de imagem e pagamento do Hospital Beltronense. Senhores vereadores, o projeto então está em discussão. Alguma dúvida, algum questionamento? Nenhuma? Então, agradeço, Eliana, então, se não tem nenhuma dúvida, senhores vereadores. E passamos, então, nesse momento, para o projeto de lei aqui que envolve um valor maior, né, Eliane? O projeto 2518, que abre um crédito suplementar no valor de R$4.200.000 e determina outras providências. Então,
Vamos passar para o 2.518. Certo. Com relação a esse projeto de lei, nós, no início do exercício, quando enviamos já uma outra remessa de projetos de lei, nós não enviamos de todos os recursos, a gente foi enviando gradativamente, porque a abertura do novo orçamento todo ano, ele sempre demora um pouquinho mais até a finalização. Mesmo porque o prazo para envio da prestação de contas anual é até 31 de março, né? Então, aqui nós estamos trazendo, aqui na divisão de urbanismo, são 200 mil para material e 250.462,69, que é para serviços, que é a iluminação pública. Recursos que ficou no final do ano, né, na conta de iluminação pública, e que esse ano será destinado para aquisição de materiais para manutenção e também serviços, inclusive a nossa fatura de iluminação pública, que a gente utiliza essa mesma dotação para empenho, que dá cerca de 40 mil mês, tá? Na saúde, novamente, com relação aos valores, assim, parecem os valores altos, mas eu queria colocar aqui, por exemplo, já essa primeira despesa, 217, ali os 609 mil. O Tribunal de Contas, a cada momento, ele faz alterações, tanto nos planos de contas de receita, despesa, fonte de recurso. Então, esse é um caso que ocorreu uma alteração de fonte de recurso específicos que o tribunal abriu, por exemplo, para o pagamento do vencimento das agentes comunitárias de saúde, agentes de combate a endemias, e daí surgiu aquela questão ano passado da enfermagem, né? Então, como o orçamento, a LDO, ela vem para a Câmara até 15 de abril, no orçamento do ano passado, nós tínhamos previsto na fonte anterior. Então, a fonte anterior, ela é SUS normal. Como o tribunal criou específico as fontes de recurso, então a gente está abrindo para seguir a regulamentação dos planos de contas. É somente esse o motivo. Então, como nós temos a receita somente daquela parte que a União repassa, que no caso das agentes de saúde é 67.776, e no caso dos endemias é 11.296. Então, fizemos um cálculo aqui para até o final do ano, que é esse valor que é para a folha de pagamento. Então, os 609 mil é para a folha de pagamento das agentes de saúde, dessa parte que vem do governo federal, porque o restante é a complementação que o município complementa, recursos dos 15%, né? Então, é somente por isso. Os 65 mil é a questão da enfermagem. Aí nós temos 200 mil que foi aberto aqui, solicitado para recurso dos 15% para material, que é para manutenção normal da saúde, porque quando a gente faz o orçamento, prevê-se 15% é o mínimo que o município precisa aplicar, certo? Nós já, no momento da elaboração da LDO, nós já colocamos 20%, mas o município está aplicando mais de 30%. Então, automaticamente, ele vai gastar mais do que nós orçamos. Por isso que dá essas divergências, a gente vem pedir mais alteração orçamentária para aumentar o valor da despesa, porque é feita uma previsão, mas nós não vamos prever que vamos gastar 40%, nós vamos prever o mínimo que é obrigatório aplicar, mas a demanda nos exige que aumente essa despesa. Então, é por esse motivo que aqui também estamos pedindo 200 mil para material, que é das receitas constitucionais, que é dos 15%. Aí nós temos aqui o valor de 80 mil, mais 100 mil, mais 247, que são recursos do SUS que nós distribuímos aqui em medicamentos, também em material e em serviço de terceiro, que seria pagamento de médicos, pagamento de exames, também para suprir a necessidade da saúde, que é um recurso que ficou no final do exercício do SUS, o restante que a gente tinha do SUS, de vários recursos que ficaram lá, nós distribuímos agora nessas despesas. Vigilância em saúde, então, 101.664, a folha de pagamento dos endemias, que eu já frisei anteriormente. Merenda escolar, então, estamos pedindo aqui aumento de R$300 mil, utilizando o excesso, o superávit do ano anterior, de recurso próprio, que o município, na verdade, recebe do governo federal cerca de 17 mil mês.
mas gasta de 50 a 80 em merenda escolar. Então, essa demanda toda o município precisa suprir. Com relação ao ensino fundamental, então, aqui é prazo determinado, 100 mil, daí nós temos 350 mil mais 100, 450 para vencimentos, encargos sociais também. Aqui nós tivemos uma questão que foi orçado lá no Fundeb já o ano passado, mas com a própria adequação de salário, o aumento que teve, a contratação de mais professores que foram contratados, segundo foi verificado, 52 professores no ano de 2023. Então, a demanda, o recurso que vem do Fundeb hoje, ele não supre toda a folha de pagamento, mais os encargos sociais. Essa pendência que nós temos é o município que está bancando. Então, ele vem para o ensino fundamental para aplicação dos 25%. Então, nós tínhamos um orçamento previsto lá no Fundeb, mas ele não vai ter arrecadação suficiente. Automaticamente, o município precisa tirar de próprio e aplicar para poder suprir a necessidade. Mesma coisa os encargos sociais ali, que também não estamos conseguindo pagar com recursos do Fundeb, o município está pagando com os 25%. Outra situação, o 3390-36, são os estagiários, que nós temos hoje bastante estagiários na educação, né, que estão ajudando no corpo técnico ali, auxiliando, na verdade, né, no que lhes cabe. Então, o serviço de terceira pessoa física é especificamente para os estagiários, e pessoa jurídica é a questão do monitoramento, né, que nós temos a questão da segurança, que também, quando foi feito o orçamento lá no ano passado, a LDO, em abril de 2023, não se previa isso. E a partir de junho de 2023, nós começamos a gastar cerca de R$90 mil com vigilância monitorada nas creches e escolas. Então, isso ficou defasado. Já nessa LDO que vai vir para a Câmara essa semana ainda, a gente já tentou adequar mais próximo à nossa realidade, porque a execução do ano passado já está concluída. Então, a gente já vai conseguir ir adequando. Mas foram todas situações que surgiram no decorrer e que nós precisamos nos adaptar, né? No transporte escolar também é para manutenção, para poder cobrir parte do recurso que vem federal e estadual não supre, então o município precisa incluir recursos próprios também. E no Fundeb, esse valor de 100 mil que aparece aqui é que também criou-se uma fonte nova pelo tribunal para o VAR, que ele entra junto com o Fundeb, mas ele é classificado separadamente, que são os indicadores que as escolas atingiram, que recebem esse recurso, cerca de 19 mil mês, que a gente usa também para pagamento de folha. Então, como é um recurso, é uma fonte diferente, nós estamos solicitando abertura aqui também. E para creches também, pessoa jurídica, justamente pensando na questão da segurança, que é para suplementar ali, que também gasta cerca de 20 mil mês somente em creche. A cobertura desses recursos, então, nós temos superávit financeiro de livre, superávit financeiro de SUS, superávit de iluminação pública, e esses recursos de saúde, educação e essas novas fontes, elas vão ser complementadas com os próprios recursos que vão vir. Então, temos excesso de arrecadação e temos superávit financeiro. Senhores vereadores, algum questionamento, alguma dúvida? Esses projetos, eles, que abrem crédito aqui, então eles são normais aqui na Câmara, né? A gente tem acompanhado sempre, né, vereador Moacir, por muito tempo, então cada pouco a administração manda aqui para remanejar recurso de uma fonte para outra, onde tem maior necessidade. Mas são todos os recursos já que estão previstos no orçamento, né, do ano passado, que a gente mesmo aprovou aqui. E como a Eliane mesmo citou, são recursos que serão investidos onde sempre já todas as questões que tem licitação já, onde vai simplesmente suprir a falta de um setor que sobra do outro. Enfim, são projetos de praxe que chegam até na casa aqui. Vereador Moacir?
Senhor presidente, Eliane, obrigado aí agradecer você pela explanação, né? A minha pergunta era sobre o livre aí, se era mais recurso livre, né? E você já explicou, então quero mesmo agradecer aí, sempre você muito prestativa, né? Com as suas explicações, né? Então seria isso, só te agradecer mesmo. Agradeço o vereador Moacir, demais vereadores. Nenhuma dúvida, nenhum questionamento, então, senhores. Então só nos resta, Eliane, mais uma vez agradecer você pela tua disponibilidade, né? Não só de se fazer presente aqui na Câmara quando solicitada aí para explanar e tirar as dúvidas dos vereadores, mas como você mesmo citou lá, né, na prefeitura, a gente acompanhou nos dias que esteve lá, né, que a procura lá sempre tem vereador por lá, né, tirando alguma dúvida, e você sempre tem, não só você, mas todo o teu pessoal lá, né, sempre atendido bem a todos os vereadores que procuram, independente, né, de bandeira partidária, mas dão o tratamento sempre o mesmo lá. Então, muito obrigado, Eliane, por tudo aí que você tem feito aí pelos vereadores. E eu acho que encerramos, então. Deixo aí a palavra livre, Eliane, se quiser fazer alguma consideração final. Acho que somente agradecer, né? Agradecer o espaço e colocar o setor à disposição, né? Em nome da administração, a gente agradece a parceria e qualquer dúvida, contem conosco. Às vezes essa parte técnica, ela é um pouco dificultosa, mas eu acho que se houver dúvida, a gente consegue clarear um pouco mais, mas esses projetos de lei são simplesmente para dar andamento às atividades que hoje já ocorrem. Não é nada de novo que está surgindo. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Então, nesse momento eu vou repassar para o vereador Belan, lembrando que o Dr. Carlos, aí, o diretor, também estava a posto, aí surgisse alguma dúvida na questão, na parte jurídica aí também dos projetos. Então, nesse momento eu passo a palavra para o vereador relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, o vereador Belan, para dar andamento nos projetos que a comissão tem a dizer. Senhor presidente, obrigado novamente, Eliane e Augusto aí pela dedicação. Eu esqueci de cumprimentar o nosso amigo Carlos antes, né? Ontem mesmo estive lá 2 vezes, Augusto, Eliane, e eles são sempre muito atenciosos. Senhor presidente, se possível, o senhor suspender, se for necessário, para a gente dar os pareceres, emitir os pareceres sobre esses projetos. Então, dessa forma, senhores, eu suspendo a sessão por tempo indeterminado para emissão dos pareceres das comissões. Está de licença médica. Eu nomeio nesse momento o vereador José Borsato como membro da Comissão de Legislação, Redação e Justiça.
Nesse momento eu passo a palavra para o relator da Legislação, Redação e Justiça, o vereador Belan, para a leitura dos pareceres da comissão. Presidente, vamos dispensar a leitura dos pareceres. São projetos aí que já foram muito bem explanados aqui, né? Então, essa comissão é favorável e eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que consulte os demais colegas na possibilidade de estarmos votando já os projetos aí em individuais ou em blocos já em primeiro e segundo turno na data de hoje, se fosse possível, senhor presidente. Agradeço então ao vereador Belan, relator da Legislação, Redação e Justiça. A comissão então é favorável ao prosseguimento dos projetos. Eu gostaria de consultar também o relator da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, o vereador Juventino, sobre a questão dos pareceres. O senhor quer ler o parecer? Senhor presidente, a comissão é favorável, então eu também suspendo a leitura. Então, agradeço ao vereador. O parecer da nossa comissão, da nossa assessoria jurídica, favorável também, né, doutora? Então, eu consulto os senhores vereadores aqui na possibilidade de nós votarmos em blocos, 4 projetos aí, já que não surgiu nenhuma dúvida dos senhores vereadores. Consulto o plenário, votamos em bloco. Então vamos entrar em votação nesse momento, senhores. Em primeiro turno, os projetos de lei número 2.515, 2.516, 2.517 e 2.518 de 2024. Projeto e parecer das comissões de Legislação, Redação, Justiça e Contas, Finanças e Orçamento. Eu coloco nesse momento em primeiro turno, projeto e parecer. Quem for favorável à aprovação dos supracitados projetos e dos pareceres, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste por favor. Aprovado em primeiro turno, projeto e parecer dos projetos número 2.515, 2.516, 2.517 e 2.518 de 2024 em primeira votação. Acatando a sugestão do vereador Belan, eu consulto, então, também novamente o plenário na possibilidade de votarmos em segundo turno no dia de hoje, para que o Executivo possa dar andamento nesses projetos aí. Os vereadores são favoráveis a votar em segundo turno no dia de hoje, todos. Então, muito obrigado, agradeço a compreensão dos senhores vereadores. Colocamos então em segundo turno o projeto e o parecer das comissões aí, os 2.515, 2.516, 2.517 e 2.518 em segundo turno no dia de hoje. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste por favor. Aprovado em segundo turno, projeto e pareceres dos projetos número 2.515, 2.516, 2.517 e 2.518 de 2024 em segundo turno. Agradeço então aos senhores vereadores, agradeço ao pessoal do Executivo pela presença então, e a compreensão dos senhores vereadores aí na aprovação do projeto em primeiro e segundo turno no dia de hoje, para que o Executivo, são obras aí que, como eu falei, que vêm de encontro ao anseio da nossa população e que vai dar essa agilidade para o Executivo o quanto antes possível aí abrir o processo licitatório para que essas obras comecem de fato. Temos na ordem do dia a indicação número 32 de 2024, de autoria do vereador Leandro Ram. Indicação número 32 de 2024. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Após estudo de viabilidade técnica, seja efetuada a construção de uma faixa elevada na rua Júlio Neuwald, em frente à Igreja Assembleia de Deus, do bairro Copasa. Também seja providenciada a instalação de lâmpadas do poste de iluminação pública no mesmo local, e seja feita adequação na entrada da igreja supracitada e localizada em via pública com instalação de tubulação. Justificativa em plenário, vereador Leandro Ram. Com a palavra o vereador autor da indicação.
senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo, lhe dar as boas-vindas e sempre tenho dito, senhor presidente, nas minhas falas, de que nós temos que ser justos e não posso ser diferente, não posso agir de forma diferente e aqui fazer justiça ao seu trabalho. Dos 10 dias como prefeito do município, foi necessário que Vossa Excelência assumisse a administração para que algumas ações cobradas por nós e importantes para o município fossem realizadas, como é a pintura de faixa, a iluminação de LED instalada na cidade. Então, algumas coisas que nós já vimos cobrando há tempo e que Vossa Excelência assumiu aqui. Então, faço justiça e parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho. Também gostaria de cumprimentar a nossa vice-presidente e parabenizá-la pelo trabalho que realizou nos 30 dias como presidente da Câmara de Vereadores, né? Nós podemos acompanhar aí a nossa presidente, hoje vice-presidente, conduzindo as sessões com sutileza, com elegância e com firmeza, que é peculiar e das mulheres que têm determinação e que estão na vida pública e buscando o seu espaço. Cumprimentar os senhores vereadores, a nossa assessoria jurídica, cumprimentar os funcionários da casa, o Dr. Carlos Santin, secretário-geral da administração, cumprimentar a Eliane, né, que sempre muito prestativa e muito competente no trabalho que realiza, tanto lá na administração municipal, quando vem à Câmara de Vereadores, e o fato de nós, vereadores, muitas vezes não questionar os projetos de lei, é sinal do trabalho que a Eliane realiza, pela forma com que ela nos explana e com que ela nos explica, não deixando nenhuma dúvida, e por isso, muitas vezes, quando a Eliane está presente nas sessões, muitos dos vereadores nem a questionam e não tem nenhuma dúvida, porque a forma que a Eliane nos traz, pelo conhecimento e pelo trabalho que realiza, nos traz com muita clareza. Cumprimentar também o Augusto, né, nosso secretário de planejamento, que está presente na sessão, cumprimentar a imprensa, cumprimentar o Jair, o portal do Jair, que está presente também nessa sessão, cumprimentar a população que nos acompanha através da transmissão ao vivo dessa sessão, e dizer, senhor presidente, que nós fomos procurados por alguns membros da Igreja Assembleia de Deus do bairro Copasa, onde nos fizeram essas solicitações. Inclusive, no pedido que me foi feito, seria de um quebra-mola em frente à igreja, mas pelo fato de nós termos ali um terreno bastante íngreme, eu acho que seria quase inviável a colocação de um quebra-mola, porque dificultaria o tráfego de veículos de quem vem sentido do bairro lá, sentido Copasa. Então, ali eu acredito, estive lá acompanhado de alguns membros da igreja, e no meu entendimento o que seria viável para o local seria uma faixa elevada, que irá demarcar o espaço, né? Eles me colocaram a reclamação de que durante a saída dos cultos ali tem bastante criança que atravessa a rua, enfim, que algumas pessoas que residem no bairro, eles acabam descendo com um pouco de excesso de velocidade, então tem causado alguma preocupação para os membros da igreja, e por isso o meu entendimento, e aí por isso nós pedimos que a equipe técnica possa estar verificando que seja a construção de uma faixa elevada e não de um quebra-mola. E também, bem em frente à Igreja Assembleia de Deus, tem um poste, e que nesse poste não tem iluminação pública. Eles também me alegam que o pátio à noite fica muito escuro, pelo fato, então, não é só a troca de lâmpadas, mas sim a instalação de uma lâmpada nesse poste em frente à Igreja Assembleia de Deus, e também na entrada ali, tem bastante água que desce, então está ruim a entrada, eu acho e acredito eu também que ali seja necessária a colocação de alguns tubos, feita uma tubulação para que possa ter acesso da rua para o pátio da igreja. Então são um pedido ali da comunidade, eu acho que é importante, são ações importantes e que vão ajudar e contribuir. Espero, senhor presidente, que esse pedido seja atendido o quanto antes, tendo em vista a preocupação, principalmente com algum acidente que possa ocorrer, e também pelo fato de ficar escuro, ficam os veículos estacionados, enfim, na rua. Então, a preocupação dos membros da igreja para que seja efetuado a instalação dessa iluminação, a faixa elevada e a tubulação na entrada o quanto antes. Agradeço pela compreensão, senhor presidente, seria isso. Agradeço ao vereador, então, pelas palavras também que nos tocam aí, e dizer que a gente fez o que pôde lá naqueles dias, né, que esteve lá. Agradeço aos funcionários lá que nos deram todo o suporte aí, né, doutor Carlos aí, o Augusto, a Eliana, enfim, todos os funcionários de uma forma ou de outra, que nos deram o suporte para que a gente pudesse realizar o trabalho que realizou à frente do Executivo. Agradecer aos vereadores aqui, todos aí, estiveram lá nos visitando, foi uma honra, né, de sair daqui como presidente, estar lá como prefeito e de receber a visita dos colegas vereadores. Então, assim, eu
Vereador Moacir. Se me permite, saindo um pouquinho, também parabenizar o senhor pela condução lá, nos recebeu muito bem. Parabenizar a nossa vereadora também pela condução dos trabalhos aqui, né? E isso é gratificante quando os colegas conseguem sair do setor e ir para o outro, né? E conseguir fazer um bom trabalho, como disse o vereador Leandro. Fizemos alguns pedidos e foi atendido, né? E a vereadora também muito bem conduziu aqui. Então, fico feliz por sermos colegas e ter participado desse momento. Seria isso, senhor. Obrigado, vereador. Então, aqui concluindo, eu vejo sim, vereador Leandro, que também recebi essa demanda lá e então aquele bairro ali está para ser contemplado agora, todo ele, o resto ali da Assembleia para baixo ali, todo com asfalto agora nessa próxima etapa de asfaltamento que teremos lá, né, Augusto? Então acho que aquele problema daquela água ali é um problema crônico, né? Então imagino que com o asfaltamento agora, né, deva ser feita a tubulação e a faixa elevada também já fica aí registrado, Augusto, aí, né? Você já fica sabendo, vai lá para o executivo, mas vai cair na tua mão lá, né? Que é uma necessidade mesmo ali daquele local. E já de antemão agradecer, né, vereador, aqui, os atendimentos que nós tivemos agora das questão das faixas, que foi um pedido de vocês aqui, dos vereadores aqui, acho que vários pedidos aí da faixa elevada em frente à nova creche e também lá no loteamento Mota, lá no bairro Mota, lá embaixo, né, no seu Amantino, lá onde também foi construído uma faixa elevada também, e se não me engano no Palmeirinha, né, Augusto, foi então, naquele calçamento novo do Palmeirinha, quem vem da BR, da linha São Paulo e entra pro calçamento novo ali, que sai na Alvorada ali, então da velocidade que vinha do asfalto, entrava no calçamento e ali tem muitas moradias. Então era uma solicitação também dos vereadores e dos moradores lá, e a administração então resolveu esse problema. Então agradecer também a administração em nome de todos os vereadores aqui pelo atendimento. Eu acho que essa do pedido do vereador Leandro com certeza vai ser acatado aí. Senhores, agradeço a presença de todos, a compreensão mais uma vez, agradeço os funcionários que se dispuseram a estar aí para nos auxiliar, a imprensa, as pessoas que nos assistiram de casa através da transmissão oficial. Era essa a ordem do dia, agradeço a todos. Convoco os senhores para a próxima sessão ordinária, no dia 16 de abril, na próxima terça-feira, nesse mesmo local e horário, e encerramos a presente sessão.